Olá, tudo bem com vocês? Mais uma live na quarta-feira. E hoje a gente vai falar de frustrações profissionais, né? Para você que acabou de fazer uma entrevista, não passou, ainda não recebeu uma resposta do recrutador. Então essa live é para você que tentou, né, e não conseguiu. Ou ainda não recebeu, ou acha que foi mal na entrevista. E o que acontece é o seguinte: quando a gente tá num processo seletivo, é justamente porque a gente tá com uma frustração na empresa em que nós estamos, tá chateado aí, porque muitas vezes não está sendo reconhecido, ou de repente acha que está parado durante muito tempo, né? E aí, assim, essa live é para você hoje, especificamente mais para quem está participando de processos seletivos, né? Porque eu acompanho muito as pessoas que estão passando por processos seletivos. Por quê? Porque ao mesmo tempo que você está infeliz na empresa, você pode, de repente, olhar oportunidades no mercado, se preparar. E como você está enferrujado nisso, não é na primeira vez que de repente vai dar certo. Agora, a gente precisa continuar trabalhando, né? Tentando não, porque eu não gosto muito da palavra tentar. Eu prefiro tentar até conseguir, justamente para você alcançar seu objetivo. E aí, assim, quando alguém vê a minha caneca, né? Eu tenho do lado a borboleta e do outro lado eu tenho a Dória aqui, que é uma grande amiga minha, que a gente não pode desistir de nadar. A gente precisa continuar. Então, assim, você estava muito tempo sem fazer um processo seletivo, e aí você tá super insatisfeito na empresa, você não foi promovido, e aí, de repente, você fala, poxa, deixa eu dar uma revisada no meu currículo, e aí as empresas começam a chamar. E aí, assim, eu sempre falo do LinkedIn, que é um excelente local onde você pode disponibilizar teu currículo, e os recrutadores estão ali de olho, principalmente para áreas de tecnologia, que eu tenho acompanhado muito de perto, né? A área bancária tá bombando, entendeu? Tem algumas áreas específicas que estão bombando. Então, assim, avalia o que está acontecendo no teu currículo, avalia como é que tá a parte acadêmica que você faz, porque é super importante você estar aí primeiro atualizando seu LinkedIn e ao mesmo tempo revisando o que falta para você conseguir chegar no teu objetivo. E o que acontece geralmente, que as pessoas assim ficam muito frustradas, o que acontece que não passa num processo seletivo, né? Quais são os motivos? E essa semana é muito interessante eu falar isso para vocês, porque tem alguns clientes meus que estão passando e estão super chateados. Então, frustração é aquilo que acontece quando a gente tem uma expectativa, né? E a gente não consegue realizar aquele desejo. Então, o que aconteceu? Por que eu não passei no processo seletivo? E aí eu vou te falar que muitas vezes não depende de você, mas depende de muitas variáveis, tá ok? E é isso que eu gostaria de deixar claro aqui. Então vamos começar pelo que é fácil, que é pelo que você domina. Primeiro, você se preparou para esse processo? E aí vem dor, vem a reflexão. O que você fez por esse processo seletivo? Você realmente estudou a empresa que você vai trabalhar? Ela tem a ver com seus valores? Você avaliou a história dela e como a história dela se converge com a sua? Você estudou o seu currículo, você revisou o seu currículo, você sabia falar de você, porque é muito importante você saber falar de você e mais, pegar a descrição da vaga e alinhar com o que você tem. Por quê? Porque, na realidade, esses 40 minutos de entrevista, que geralmente são 40, e se você estiver indo bem, pode até ser mais, né? Porque, por exemplo, uma entrevista de 2 horas, como muitas vezes eu acompanho aqui, são entrevistas que estão indo tão legal, assim, estão indo tão bem, que na realidade a pessoa realmente se interessa pelo que você quer falar, ela quer realmente entender mais minuciosamente. Então avalia primeiro, quando você pegar uma vaga, assim, se os seus aspectos técnicos estão alinhados com o que está acontecendo na vaga, e se os seus comportamentos, os chamados soft skills, eles estão alinhados com os comportamentos que são exigidos naquela empresa. Porque se eles não são alinhados, provavelmente a empresa não vai. Não é que você não é uma pessoa capaz, e aí a gente precisa tirar isso, né? Mas é que de repente o teu alinhamento não está alinhado
com o que a empresa está buscando, e não tem certo ou errado, porque a empresa, o recrutador, quando ele te procura, ele sabe que você está interessado em trabalhar na empresa, porque é uma empresa muito legal, é uma empresa muito grande, e no primeiro momento, assim, tô indo pelo dinheiro, tô indo porque me falaram que a empresa é sensacional, tudo. Agora, ele tá o tempo todo o quê? Buscando, ele, ser humano, recrutador, tá buscando alguém que tenha a ver com o perfil da vaga que ele está procurando. E aí, o que que ele vai olhar primeiro? Seus aspectos técnicos, seu aspecto comportamental, o que você precisa aprender em relação à cultura, porque existe sim uma necessidade de você se alinhar àquela cultura, e aí vai ter 3 meses aí de uma curva de aprendizado. Por quê? Porque cada empresa é uma empresa específica e ela não é igual à empresa que você trabalha. Então, o que que acontece? Lógico, quando são mercados parecidos, pode acontecer. Agora, o que acontece? Mesmo nos mercados parecidos, existe um nicho específico, ou seja, a empresa atende pessoas específicas e você tem que ter aquele olhar para isso. Então, por isso que eu sempre falo, estude o mercado que você está se aproximando, veja como ele está alinhado ao que você gosta, ao que você já fez, as experiências que você fez, porque isso vai trazer muita informação para você. Então, assim, se você alinhar o que você tem com o que a empresa tem, aí você vai provavelmente fazer um processo mais legal e mais relacionado ao que é esperado, e isso vai fazer uma grande diferença. Por quê? Porque muitas vezes a gente, e eu já estive no papel de vocês, a gente pega aqueles discursos da Você S.A. e da Exame, que são colocados por recrutadores, e tá tudo certo ali, não tem nada de errado. E aí você vai falando algumas palavras que são repetidas. Eu sou perfeccionista, eu sou organizado. Na realidade, nessa hora em que você está diante do recrutador, ele está interessado no recheio, ele está interessado em você, ele está interessado no que você realmente fez. Então, fale dos seus projetos, fale dos projetos que se alinham muito àquela vaga, se alinham à perspectiva da empresa. Dá uma olhada em algumas poucas notícias, porque assim, quando você é convidado para ir para um processo seletivo, você geralmente vai no outro dia. Então, às vezes, eu até prefiro que você fale para ele, eu vou, hoje é quarta, né? Vai na sexta, entendeu? Se ele te der 2 opções, para você se preparar, para você estudar um pouquinho mais da empresa, porque isso mostra interesse genuíno pela empresa. E isso vai fazer uma grande diferença, porque de repente a empresa não tem nada a ver com você também. Então, é uma via de 2 mãos, é uma possibilidade que você tem de estar se apresentando. E se você está numa área que está aquecida, é uma mega oportunidade. Se você está desmotivado na tua empresa, teu gestor não vê mais, assim, não dá para ir além, é um momento sim decisivo para você se preparar. Então o motivo pode ser falta de alinhamento, falta de preparo, você realmente não está estudando o que precisa ser estudado, que é você mesmo, porque ali você tem domínio, você não está estudando a empresa. E aí eu falo de coisas que não dá para controlar, porque pode acontecer isso. Agora, o recrutador e o gestor, ele tá olhando um todo. Ele não vai te contratar para trabalhar só com ele. Então pode ser que você tenha um relacionamento super legal e uma conexão muito interessante com esse gestor, porém ele tem uma equipe. E eu já diversas vezes estive nesse lugar, e assim, teve algumas pessoas que eu amei, que eu adorei, e eu sabia que elas não iam se enquadrar e nem se encaixar, nem com os parceiros, ou seja, com a interação entre as áreas, e nem com a própria equipe. Então, quando um gestor e quando o entrevistador ele está avaliando todas as suas características num nível 360. Como você tecnicamente como são os seus comportamentos, os soft skills que se chama, como que é sua dinâmica de interação, se há realmente necessidade de você interagir com as pessoas. E eu vou te dar um exemplo. Um profissional de vendas, que é um profissional que, assim, precisa estar com as pessoas em relacionamento ao tempo todo, ele não é um profissional adequado para uma área, de repente, que precisa de mais análise, vamos
por exemplo, colocar aí o pessoal de tecnologia, uma área que você precisa estar especificamente ali o dia inteiro testando sistemas. Por quê? Porque esse é um trabalho mais um a um em determinados momentos. Então, é um trabalho que exige mais concentração. Então, esse profissional de vendas, ele vai ser sensacional em outras áreas. Então, quando você está indo para um processo seletivo, tudo isso é avaliado. E o que a empresa precisa? De uma pessoa pronta. Então imagina quando você contrata alguma pessoa, de repente para cuidar da tua casa ou para cuidar do teu filho, você precisa daquela pessoa pronta, ou para diversas situações em que você precisa contratar, ou por exemplo, você vai numa loja, você precisa que aquela pessoa esteja pronta. E quando o recrutador ele tá te buscando, provavelmente aquela vaga está em aberto e ele precisa de uma pessoa pronta. Tá, Juliana, mas e o que eu faço então? Porque eu quero continuar. Então, você vai fazer o seguinte, você vai estudar o que você tem para entregar para esse para oferecer como o quê? Como o seu produto, como o seu portfólio de serviços. Então, quais os serviços, quais os produtos que eu posso avaliar e fazer um depara também, porque o que acontece é o seguinte, muitas vezes, tecnicamente, você tá bom, muito bom. Agora, quais são as capacidades comportamentais? Eu preciso ter mais paciência. E ouve o que o teu gestor está falando. Porque, de repente, você não está sendo promovido dentro da tua empresa, porque, assim, você quer crescer, você quer para uma vaga de coordenação, mas você precisa, de repente, olhar a equipe, ter um olhar mais sênior, né, em relação àquilo. Então, aproveita os feedbacks. A crítica é algo que faz a gente sofrer muito, mas a crítica muitas vezes ela é importante para fazer a gente evoluir. E aí a gente precisa realmente ter essa paciência de ouvir as pessoas e entender, poxa, o que será que está faltando? E aí, se você de repente tiver a oportunidade de conversar com algumas pessoas, eu mesma faço essa avaliação, né, com muito cuidado, com muito critério, acolhendo sempre as forças, porque a gente trabalha nas forças, então vamos supor, você tem 90% de chance de passar num processo seletivo, a gente vai explorar os 90%, enquanto os 10% a gente vai fazer o quê? Aprimorar. E assim, é muito importante que você faça isso. Então, avalia isso. Primeiro, qual o motivo que pode ser? E qual que você tem controle? Você tem controle pelo seu desenvolvimento. Então, estude a empresa que você está participando de um processo seletivo, estude mais ou menos como que é feita a seleção e se prepare para essa seleção. Eu tenho diversos vídeos aqui de como se preparar para processos seletivos e não tem como fugir. Assim como vocês usam as colas das perguntas para vocês se prepararem, os recrutadores e os entrevistadores eu dou a mesma cola. Quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos a desenvolver. E aí eu peço para vocês colocarem o recheio de vocês, a verdade de vocês, porque a coisa pior que pode acontecer, e eu já vi isso acontecer na prática, é você realmente ser um especialista em entrevista, em processos seletivos, e na hora H você desembarcar numa empresa que não tem nada a ver com você. No primeiro momento vai ser muito legal, por quê? Porque o dinheiro vai estar ali amparando tudo isso, mas assim, no segundo momento, como é que vai ser? Vai ser muito complicado, porque você vai estar infeliz, vai começar a procurar outras possibilidades, outras oportunidades, e nesse momento o que vai acontecer? Você vai acabar não sendo uma pessoa chave, uma pessoa importante lá dentro. Então pense nisso, faz uma grande diferença. E aí o segundo ponto, dependendo de como for a empresa e de como que for o quadro lá dentro, talvez você não seja a pessoa mais apropriada. Agora, conheço diversos clientes meus que falaram, Juliana, fiz um processo seletivo e não fui bem. E aí eu desisti. E desistir não combina com a Juliana Ruas, né? Porque a gente não pode desistir. A gente tem que continuar. E aí, qual é a minha proposta para vocês, né? Assim, primeiro, aonde que você foi bem nesse processo seletivo, né? Como que você pode mensurar esse processo? Primeiro, tendo conhecimento.
autoconhecimento aqui é muito importante. Então, avaliar teu currículo, como que tá teu currículo no LinkedIn, avaliar suas características, dar uma revisada se todos os cursos que você fez estão atualizados no LinkedIn. E o LinkedIn, como ele tem uma estrutura muito legal para você colocar suas informações, é uma oportunidade muito interessante de você revisar. E aí você faz um depara para teu currículo. Por quê? Porque o teu currículo é uma porta de entrada. O recrutador, ele olha teu currículo, ele avalia teu currículo e com base no teu currículo, o que ele vai fazer? Ele vai te chamar para entrevista. Então tem que estar muito legal. E aí, por exemplo, avalia seus cursos. Você tem algum curso para terminar? De repente você tem aí uma faculdade que falta um semestre para você terminar. Você terminou essa faculdade porque de repente você tá aí esperando, não fechou o diploma e por conta disso os algoritmos, que são a parte robótica da área de recursos humanos, estão captando que você não tem esse diploma e por conta disso você não está concorrendo às vagas. Então observe o que falta para você tirar algumas certificações e aí avalia dentro da tua área quais são as certificações que hoje você consegue fazer rapidamente, até porque tem cursos gratuitos em excelentes universidades no Brasil e também no exterior, em que você pode concluir, ter um diploma. O próprio LinkedIn, à medida que você vai interagindo com ele, você ganha um monte de curso gratuito. Então, avalia, tem muitas oportunidades aí que vão te ajudar a ter um conhecimento. E assim, baseado no que eu tô compartilhando com vocês, já é um conhecimento que vocês têm. Então não desistam. Se você tá infeliz no teu trabalho e você quer partir para novos rumos, começa a praticar. Começa a se candidatar para entrevista e não desista. A maioria das pessoas desistem. E assim, olha que legal esse quadrinho que eu coloquei aqui. Quantos passos essa pessoa já deu à frente? Ela estava parada, ela estava na linha de partida e ela começou. Então, ela começou com conhecimento e assim, não deu certo na primeira vez. E praticou, e praticou, e praticou. Principalmente quando tá comigo individualmente, que eu não deixo parar de praticar, entendeu? E aí, assim, aos poucos ela foi entendendo o que aconteceu. E aí sim, participou de diversos processos e alcançou o objetivo. Então, assim, eu vou pedir para vocês pararem de acreditarem naquelas crenças de que toda pessoa que tem um QI, que tem uma... Como é que fala? Tem um QI, tem alguém que conhece, vai bem no processo. É lógico que se você tem uma indicação, você tem uma porta aberta para conversar e de repente uma oportunidade para estar acessando uma vaga que está aberta dentro da empresa. Agora, se não é seu caso, cuida da tua vitrine, cuida do teu currículo, olhe. Tem muitos, inclusive no LinkedIn de vez em quando eu compartilho, muitos processos seletivos em aberto, muitas vagas em aberto que as pessoas não estão conseguindo preencher. Então aproveite, é o que eu falo, continue a nadar. A Dori está aqui para nos ajudar nesse momento. E não foi bem num processo, parte para o outro, continua a se preparar, porque quando você está se preparando, o que acontece é que você está se aprimorando. Muitas pessoas, elas reclamam muito do inglês, muitas vezes que é solicitado. A maioria das empresas quer que você tenha um inglês intermediário. Tem algumas vagas, sim, que são necessários o inglês avançado. Então, hoje, no próprio Instagram, tá? Eu sempre falo aqui do italiano que eu tô aprendendo e assim, em 2 meses eu já aprendi muita coisa. E lógico, o italiano, aí vai falar, mas o italiano é uma língua latina. Sim, mas ela é difícil. E aí eu vou partir pro inglês. Poxa, sabe? Coloca post-it pela casa inteira, nos objetos, nos móveis, coloque frases, good morning, good evening. Coloque frases pela casa, começa a brincar com a tua família falando inglês.
porque isso vai fazer uma grande diferença. E tem muita coisa gratuita hoje, então tem que aproveitar. Eu mesma aqui compartilho com vocês minha experiência, meu conhecimento, que é uma forma de eu compartilhar numa era de generosidade. Eu também usufruo de informações que estão disponíveis e gratuitas de pessoas de primeira linha. Então, aproveitem a oportunidade de estarem acessando esse conhecimento, que é um conhecimento muito, mas muito importante. Então, vamos lá. Então, eu fui me preparar para a primeira entrevista e não deu certo, tá? O que eu tirei de aprendizado? O que eu poderia ter feito de diferente? Então, comece a fazer essas reflexões e continue praticando, tá? Eu vou investigar meu currículo aqui, vou ver o que tá bom, vou ver o que não tá bom, vou pedir ajuda. Muitos desses sites você coloca lá, eles te ajudam, ou se você precisar me contratar para avaliar você, em 1 hora, eu estou à disposição, tá? Eu também trabalho por hora, então tranquilo. Eu quero me preparar para uma entrevista. Me chama, eu te ajudo a preparar e graças a Deus, assim, a maioria das pessoas que eu preparo para entrevista vão para a próxima fase e assim vão. Assim, a gente não pode, lógico, assim, não dá para ser 100% porque tem coisas que não dependem de você. Mas o que depender de você, a gente vai trabalhar justamente para alcançar o 100% de aproveitamento no seu resultado, tá ok? E aí repetir e persistir, né? Por quê? Porque a repetição e o foco, que é muito importante, faz com que você crie cada vez mais musculatura. E é uma musculatura que, de repente, vai te abrir oportunidades dentro da empresa que você está. Por quê? Porque à medida que você começa a se autoconhecer e que você começa a interagir e desenvolver comportamentos, de repente ser um provedor de soluções melhor para tua empresa, tudo, vagas começaram a aparecer. E aí a galera fala assim, nossa, Juliana, que coincidência. Não é coincidência, é que você está se preparando. E aí você começa a ter um olhar pelas oportunidades que estão passando. Então, assim, conhecimento, prática e repetição é algo que está no escopo do projeto que eu sempre faço com vocês e que vale a pena. Aqui eu coloco uma frase, que é uma frase que quem tá comigo sabe. A persistência é o caminho do êxito. Semana passada eu tava com um cliente que vai fazer uma palestra super importante, ou 2 clientes, na realidade, que vão fazer palestras super importantes. Ah, não sei se eu me preparo. Claro que tem que se preparar. Você vai fazer uma palestra, as pessoas vão te olhar, vão te observar, vão te julgar. Agora, o quanto você está preparado para mandar uma mensagem? Por quê? Porque todas as vezes em que você está se preparando, você está aprimorando a maneira como você se coloca no mundo. E assim, é preparo, é ensaio. Eu brinco aqui, todo mundo sabe, você tem que se preparar no banheiro. Então, é uma preparação olhando no espelho, sorrindo, se preparando. Imagem é tudo, imagem é algo que aproxima. Então, a gente tá sim num momento em que as pessoas querem ficar perto de quem é bonito. Sempre foi assim, né? Se a gente tem a oportunidade, por que não? Não é à toa que a Disney é um dos parques mais visitados e desejados no mundo, porque as pessoas querem olhar a beleza, querem conforto, querem aquele prazer da beleza. E tá tudo bem. Então, é isso que eu compartilho com vocês. Então, assim, avaliem o que vocês estão fazendo, prestem atenção, realmente se preparem com capricho, com carinho. Um recrutador que está te convidando para uma conversa é uma oportunidade de você estar se apresentando e a gente tem que estar o tempo todo preocupado com isso, porque é uma oportunidade de você colocar o quê? O seu propósito para fora, ao que você veio. E mais, tudo bem, dinheiro é muito importante, sem dinheiro não dá para dar, assim, é muito difícil de fazer, de fazer a diferença, de estar conectado ao prazer. Agora, o que acontece? É muito importante você saber exatamente o que? Que além da parte financeira,
também é importante você colocar o porquê você veio no mundo, a diferença que você faz no mundo. E aí é muito legal, por quê? Porque na hora da entrevista, você realmente vai estar conectado ao entrevistador e vai ser algo em que você vai aprender alguma coisa com ele e ele vai aprender alguma coisa com você. Lembre-se, o recrutador é um ser humano e ele está querendo o quê? Acertar. Porque uma coisa importante para compartilhar com vocês é que se o recrutador erra, ele vai ser demitido. Então, quanto mais ele acertar, colocar a pessoa certa na vaga certa, melhor. Então, se você estuda quem você é, se você avalia seu recheio, avalia o que você tem de bom para aquela empresa, avalia se a empresa tem a ver com você e você faz a conexão, daqui a pouco tá tudo certo e você tá indo para uma empresa muito, muito, muito legal, além de ser bem remunerado, porque é o que eu falo. Aí você vai com uma boa remuneração e assim, vai com novas chances, como eu já falei em algumas lives aqui, uma cliente minha que queria ir para uma multinacional porque ela quer viajar o mundo e conseguiu. Tá na multinacional, fala outra língua o tempo todo. E assim, foi o quê? Ensaio. Ensaio do quê? Ensaio de quem ela é. Ensaio dos pontos fortes dela. Ensaio do que faz a diferença. E aí, o que que acontece? Na hora de falar dos pontos fracos, tem alguns sistemas lá que ela não conhecia. E ela falou, não conheço. E para a empresa, tava tudo bem, porque não era um problema. Então, muitas vezes a gente acha que 100% do que tá ali naquela descrição da vaga, ela é obrigatória. Não se engane, tem uma parte que não é, tem uma parte que a empresa realmente ela está disponível para treinar você. Então, faça um estudo. O que eu estou apresentando? Eu estou indo de qualquer jeito para essa entrevista? Eu conheço quais são os meus atributos, quais são os meus pontos fortes, porque muitas vezes você está tão desmotivado que você começa a achar que não tem valor. E você tem muito valor e eu tenho certeza disso. Então é aproveitar, colocar tudo isso para fora na hora que você está fazendo a entrevista e sim negociar o que dá para negociar dentro da entrevista e o que não dá, né? Eu não conheço tal coisa, eu não conheço tal coisa, porque para a empresa às vezes aquilo ela colocou como uma atribuição, mas não é o mais importante. Então, é isso que eu falo para vocês, sabe? Persistam, não desistam, porque é isso que vai te dar musculatura para você alcançar o seu objetivo. E assim, mesmo eu dando todas essas dicas, compartilhando com você essas experiências que eu tenho, se vocês tiverem dificuldade e quiserem alguma orientação para participar de processos seletivos ou mesmo para vocês terem oportunidades de serem promovidos dentro da empresa, só me chamar. A gente conversa, tá ok? Os processos eu posso fazer desde um atendimento para entender exatamente o que está acontecendo com você, ou seja, 1 hora de atendimento para a gente conversar sobre o seu problema, como também fazer alguma coisa específica para um processo seletivo, como de repente avaliar teu currículo, preparar você para uma entrevista, para preparar para a segunda fase e avaliar seus pontos fortes, ou seja, de um trabalho de 1 mês aí que a gente fique juntos, como também um trabalho que seja mais longo, e isso a gente vai definindo à medida que houver necessidade, ok? Por quê? Porque é muito importante, primeiro, você focar. Vocês vão ver que tem um curso meu que tá para sair, né, gente? Na verdade, já tá rodando o desafio, seja dono do seu tempo, porque o objetivo do desafio é você focar no que é importante. O que é importante para mim agora? É ter uma promoção? É ter um aumento? O que é importante? Porque aí você tendo clareza sobre o seu objetivo, você consegue alcançá-lo mais facilmente. Por quê? Porque você vai ter focado naquilo e foco é extremamente importante para você realmente alcançar o que você quer. Então era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês, tá ok? Siga as dicas. De sexta-feira eu coloco um resumo do que foi falado durante a semana e qualquer coisa, qualquer dúvida, eu tô aqui à disposição para ajudar vocês, tá bom? Esse conteúdo, ele é colocado aqui justamente para as pessoas que eu estou atendendo, então graças a elas vocês têm acesso a esse conteúdo que elas compartilham de uma maneira benevolente aí com vocês,
vocês. Por quê? Porque quando quando eu estou num atendimento com essas pessoas, eu tô falando da história delas. Então, assim, toda essa teoria é disponibilizada aqui no Instagram e no YouTube, né, por um tempo limitado, justamente para vocês terem a possibilidade de aproveitar esse conhecimento e sim conseguir alcançar o objetivo profissional de vocês, tá ok? Então, um beijo da Juliana Ruas e até a próxima.